você está na Roda com Psicólogos. Hoje estamos recebendo o Dr. Jaime do Vale, advogado e professor especialista em Direito Médico. Estamos recebendo a psicóloga e professora Raquel Cassoli e o psicólogo Nelson Raspes, especialista em dependência química. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso assunto abordado será o atuar do médico frente à psicologia clínica, o dever legal. Convido o psicólogo Nelson para fazer a primeira pergunta ao Dr. Jaime. Aqui que a gente estava vendo, estava conversando aqui nos bastidores, aqui antes da gente começar a gravar, a questão da ética no contexto médico, né, na questão legal. Como é que funciona isso na questão médica junto com a sua área de direito? Como é que é essa ligação dentro desse seu trabalho? Na verdade, o meu trabalho é fomentar conhecimentos ao médico dentro do aspecto jurídico na área da medicina e na área da segurança da medicina, né? Então, o que nós temos hoje é a prima facie, uma barreira inicial desse médico, que esse advogado, que se diz especialista em direito médico, está vindo falar para mim de medicina. O que ele entende de medicina? Aí eu sou obrigado a dizer para ele o seguinte: olha, eu sou advogado, especialista em direito médico e sou professor de 3 cadeiras na Faculdade de Medicina da ABC. Então eu tenho alguns conhecimentos dentro dessa área, talvez um doutorado por osmose, que me permite trazer ao senhor elementos para que o senhor siga, informações para gerar ao senhor uma formação do que o senhor pode ou não fazer, visando o bem-estar do paciente e principalmente a sua segurança, para que o senhor não responda a um processo junto ao seu Conselho Regional de Medicina, ao Conselho Federal de Medicina, ou até mesmo um processo civil ou penal em razão da sua péssima atuação enquanto médico. Interessante. Quando eu faço essa abordagem, eu falo de números hoje que nós temos. Trabalhamos hoje em ações cíveis que demandam até 2 milhões de reais de indenização. Trabalhamos na esfera penal com alguns médicos que estão sofrendo ações penais e alguns que já estão presos por práticas ilegais ou por má formação, e por ter gerado um bem ao patrimônio jurídico de uma pessoa, que é a sua vida, e estão lá respondendo um processo criminal e alguns já estão presos. Quando eu abordo desta forma, então eu consigo fazer com que ele se desmonte, se desarme, e aí começa o diálogo. Então vamos trocar experiência, o que o senhor pode, o que o senhor não pode fazer, e vamos adequar a medicina ao aspecto jurídico, que é o aspecto da saúde. Lembrando sempre que quando nós falamos de saúde, a saúde tem alguma coisa a ver com o direito? Tem. A previsão legal está no artigo 6º da Constituição Federal, que é um dever do Estado da União dar a mim a saúde e uma obrigação do Estado em me dar a saúde. E ele consegue fazer isso hoje? Com eficiência? Não consegue. Então, é verdade que nós temos o quê? Os grandes planos de convênios médicos suprindo a ausência do Estado, a falência do Estado, enquanto órgão regulador da saúde. E aí você começa a trabalhar com ele dentro do próprio Código de Ética Médica, que é a lei que rege a conduta e o atuar desse médico. E a gente sabe que trabalhar com convênio, os atendimentos são muito rápidos também, né? São desumanos, né? Exatamente. São desumanos. Você tem a grande massa de reclamação com relação contra os convênios médicos, é a má anamnese, a supressão de exames de diagnóstico, né? E também o tempo de espera para você obter uma consulta. E muitas vezes você tem uma internação, às vezes ela não é eletiva nem seletiva, ela é de emergência, onde você depende de um procedimento cirúrgico, e você ainda fica 6 horas aguardando um auditor do convênio dizer se vai ou não liberar aquela cirurgia para você. Se pode ou não liberar. Portanto, um médico auditor se contrapondo a um médico que atendeu o paciente, que entende que ele tem que ser operado porque ele corre risco de vida. E aí a coisa fica bem mais complexa. Acaba questionando a conduta do profissional. Sim, ele coloca em xeque a conduta do próprio colega, o que é proibido dentro do Código de Ética Médica. Nós pegamos lá o artigo 31 e 32, está bem claro que o médico ele tem que dispor do seu conhecimento científico, espiritual e de todas as práticas científicas e de diagnóstico para bem atender o seu paciente.
Portanto, o bem jurídico é o quê? É a vida, a sua vida, a minha vida, a vida dela, a vida do senhor, a vida dele e a vida da senhora que aqui está. Esse é o bem jurídico maior que não pode ser ofendido por ninguém, muito menos por um médico. Com certeza, Né? com certeza. Eu fiquei ouvindo a sua fala e eu fiquei pensando se dentro desses processos que você atende, falta psicologia para esses médicos? Muita. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. Na cadeira de gestão hospitalar, nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional. Né? E a minha maior dificuldade é fazer esse médico entender o seguinte: doutor, a partir do momento que o senhor recebeu um paciente, eu recebo ele como meu paciente, eu faço uma boa anamnese, eu lanço uma hipótese diagnóstica, que eu vou ter que requerer alguns exames complementares para fechar essa minha hipótese, fechar um diagnóstico para ele. Só que nesse tempo de espera, ele que já chegou fragilizado pela dor e pelo desconforto, essa fragilidade aumenta mais ainda nele. O sofrimento, a lacuna do silêncio entre o primeiro contato comigo, se eu não fui um médico humanista, se eu não abracei esse paciente, se eu não cheguei para ele e digo: teu problema acabou, agora o teu problema não é teu mais, é meu e teu. E nós estamos juntos nisso. Se eu faço isso com ele, nós temos o quê? Noradrenalina, o que ela é? Ela é o condutor primário da adrenalina. No momento que eu tenho esse contato com ele, e que eu digo para ele: cara, sossega, irmão, estamos juntos, é eu e você agora. 70% da adrenalina eu abaixo nele. Então 70% daqueles efeitos psicossomáticos ou físicos que ele está tendo, eu já reduzi. Eu tenho uma hipótese diagnóstica, e a pior coisa que o paciente tem é quando o médico abaixa a cabeça e fica assim, e pega o negócio e fica. Nem olha para o paciente. Não olha. Esse silêncio é crucial, porque o cara fala: nossa, esse cara está escrevendo tanto, ele está morrendo. Então agora você vai fazer o exame aqui, fazer o exame lá. Essa lacuna de tempo, para ele é crucial. Mas eu preciso desse tempo para quê? Para fechar, através dos exames, o diagnóstico dele. Se eu tenho um médico que preza pelo Código de Ética Médica, ele vai lá no artigo 32, no artigo 31, no artigo 24 do Código de Ética Médica, percebendo esse médico que esse paciente que tem nome, tem família, tem amigos, tem profissão, não é um ser inanimado, não é um número de um prontuário, que ele está começando a ficar refém de novo no medo, eu tenho por obrigação, se tiver no hospital um psicólogo, de chamar esse psicólogo para que esse psicólogo comece a atendê-lo já em primeira consulta, dando a ele aqui um conforto espiritual. Começar a trabalhar essas reações psíquicas dele, essa reação de negatividade, do que eu tenho, da patologia, mas meu Deus, o que é? Esse psicólogo começa a fazer o quê? Também baixar essa adrenalina, dar uma confiabilidade nele até que o exame saia. E o que eu tenho hoje é um conflito de interesse muito grande, ou um conflito de vaidade, onde o médico não consegue entender que é dever, não é faculdade dele, é dever. Até porque o ser humano é um ser complexo em sua natureza. Eu trato a patologia diagnosticada, mas eu não vou investigar a causa. Eu, enquanto médico, eu não consigo investigar a causa, mas você e a senhora como psicólogos, vocês podem me ajudar. Ou a investigar a causa que levou àquela patologia diagnosticada, ou então a fazer com que ele absorva o diagnóstico, entenda que aquilo não é uma sentença de morte, que ele está acolhido, que ele entenda este momento difícil, e aí nós trabalhamos muito forte na área da oncologia, na área dos dependentes químicos também, né? Por quê? Porque eu preciso para eu atingir um bom resultado, eu enquanto médico, eu preciso dos demais profissionais que trabalham. Basta dizer que no hospital nós temos o quê? Nós temos os médicos, os enfermeiros, os radiologistas,
Então, é uma equipe, até o próprio segurança. Eu digo nas minhas aulas em gestão hospitalar que se eu vou no hospital para fazer uma consulta, eu já sou maltratado no estacionamento, acabou. O hospital perdeu a credibilidade comigo. Então, de suma importância é que em cada hospital, em cada plantão, tivesse pelo menos, de acordo com o número de leitos, porque você tem que fazer essa conta, né? Pelo menos 3 psicólogos de plantão. Para que os psicólogos fizessem uma triagem primária. Porque hoje a senhora chega no hospital, a senhora passa numa triagem, que é a triagem que nós chamamos de protocolo de Manchester. Às vezes ela está com uma dor insuportável. E a enfermeira fala assim, de 1 a 10, qual é a sua dor? Só fala 1000. E ela não respeita a sua informação e coloca uma etiqueta verde. E a senhora vai esperar até 2 horas para ser atendida. Então, se essa enfermeira faz uma má anamnese de triagem, e eu tenho um psicólogo circulando, o que ele vê como psicólogo? Ele vê uma senhora que está recolhida, aquela posição de dor, e essa dor aumenta mais ainda porque ela está contraindo o seu diafragma. Se contrai o diafragma, eu estou inibindo e bloqueando o meu processo respiratório. Nós sabemos que através do processo respiratório nós podemos também gerar a cura, né? Ele percebendo isso, ele já vai chegar, ele vai colocar a mão na senhora. Esse toque é importante, porque a senhora vai levantar os olhos a ele. O que a senhora está? Eu não estou aguentando. Ele pode fazer interferência junto e falar, mas escuta, como é que você, pelo protocolo de Manchester, você coloca uma etiqueta verde naquela, a senhora está morrendo de dor. Não, vamos caminhar agora para o médico. E esse contato que ele tem enquanto psicólogo, enquanto ele caminha com a senhora pelos corredores, ele já vai trabalhando a sua cabecinha. Ele já vai reprogramando a sua CPU. Essa CPU que nós chamamos de cérebro. Noradrenalina, adrenalina. Eu abaixo, se eu abaixo, eu estabilizo o meu hormônio. Se eu estabilizo o meu hormônio, estou começando a dar qualidade de vida. E a senhora está começando a se sentir amada. Porque até então ele não falou para a senhora que era psicólogo. E a ideia que eu passo é, eu não quero o meu psicólogo com jaleco. Eu quero ele como um ser comum que ele estava para lhe ajudar. Porque a senhora não vai saber que ele é psicólogo. A senhora vai entender que, poxa, ele deve ser um paciente que talvez esteja pior do que eu e está me ajudando. Num segundo momento, após consulta, ele vai, olha, eu sou o doutor fulano e tal, sou psicólogo e tal, eu gostaria de acompanhar a senhora, se ela puder voltar mais vezes, marcar uma consulta comigo, para eu poder entender essa origem da sua dor, a causa, onde começou isso, em que momento que startou isso que a senhora se perdeu. Então, e ali, é claro, se a senhora pegar a resolução CFM 1627 de 2001, ela elenca os deveres e as obrigações do médico. E dentre esses deveres está a obrigação de ele requerer forças especiais. E a resolução 1666 de 2003 já determinou o seguinte, que a psicologia faz parte integrante do quadro médico através da psicoterapia. Ou seja, não se coloca nem a psicologia e os psicólogos como um auxiliador da medicina. Ele faz parte em pé de igualdade. Só que cada qual deve respeitar o limite do outro. Ou seja, a senhora como psicóloga não pode intervir no diagnóstico do médico. Se a senhora suspeitar que há um erro, até porque quando nós somos vocacionados, nós temos a mania de nos tornarmos doutores por osmose, entendendo a senhora que há um erro, que aquele diagnóstico não está batendo bem com os sinais daquele paciente, a senhora pode sim denunciar a quem? Ou chamar quem? O diretor clínico, que responde pelo hospital de acordo com a resolução CFM 2143 de 2013. Ponto. Portanto, o trabalho do psicólogo em hospital é de suma importância. E eu só vejo esse trabalho feito no AC Camargo, vou falar o nome do hospital, porque isso aqui é um programa de utilidade, no AC Camargo e no Instituto Paulista de Cancerologia, que é um instituto particular, é privado. Né? Como se só o portador de câncer
é que tem esse direito de ter um psicólogo ali. E, na verdade, não, em todas as áreas. Eu tenho pacientes que são psicossomáticos, e que às vezes eu sou obrigado a prescrever a ele um calmante, um antidistônico, porque eu, quanto médico, não consigo chegar no diagnóstico da sua patologia. E não vou chegar nunca por quê? Porque ele é psicossomático. Não tem elementos, é que nem a depressão endógena. Você não tem exames clínicos que diga o seu diagnóstico de depressão endógena. Não existe. O que existe é uma série de consultas que, através do gestual, através da performance, do momento de euforia ou de contração, você consegue traçar um perfil. Não, esse paciente sim é um paciente depressivo. E aí você pode tratá-lo com terapia, e a terapia não é dar uma pia cheia de louça para ele, né? Jamais. Nunca. Mas às vezes é bom porque distrai, Agora as né? pessoas façam piadas. Né? Mas, ou mesmo com uma intervenção medicamentosa. Mas muitas vezes a depressão, se a senhora consegue investigar a causa no seio familiar, a senhora chega no momento em que ele se perdeu, e através de uma regressão tranquila, dentro da própria psicologia, a senhora consegue detectar o foco e startar chaves de comando na sua CPU para que ele comece ele mesmo a se curar, a autocura, através de alguns elementos que a senhora pode fornecer a ele como psicólogo, e o senhor também pode como psicólogo. Para quê? Para que naquele momento de euforia, onde eu sou super-herói, eu pago, eu faço, eu aconteço, eu quero morrer. Porque a depressão endógena, você vai do pico de super-herói a suicida ou homicida. Né? Ele tem uma chave, ele lembra daquela chave para fazer o quê? Não, peraí. Está batendo de novo em mim. Ou mesmo andar com um saquinho plástico. É engraçado que a pessoa que tem depressão, você manda ele pegar um saquinho plástico, manda ele fazer o processo de respiração, pela troca de calor que ele emana, ele consegue abaixar, né? Então você cria uma muleta para ele. Anda com o saquinho sempre no bolso. Ele começou a ter aquele surto, aquele medo, ele lembrando que está ali, ele dá um up, ele volta na realidade, né? E são essas muletas que às vezes nós temos que impor, e só o psicólogo pode impor, e com muita propriedade. Eu costumo dizer o seguinte: o psicólogo ele tem que ser vocacionado. Sem dúvida. Se ele não for vocacionado, esqueça. Ele é mais um profissional da área médica. Porque o vocacionado, ele toca, ele sente a dor. Se a senhora e o senhor como psicólogo, e a senhora não sentir a dor do seu paciente, a senhora nunca será um profissional por excelência. E aquele paciente que a senhora poderia cuidar em 10 sessões e ter um resultado positivo, você vai ficar 10 anos, a senhora não vai conseguir curar aquele paciente. Isso é o que mostra a prática. E tem muitos trabalhos nesse sentido também. Sem dúvida. Eu até quero ver um outro lado dessa situação, da seguinte forma. Isso nós estamos falando na questão médico-paciente, onde entra também o psicólogo. E agora, o psicólogo dentro da equipe profissional, que a gente sabe que os profissionais da saúde também precisam ter essa questão dos cuidados com a sua saúde mental e emocional. E como é que funciona isso? Como é que está essa questão? Não funciona. Funciona? Não funciona. Não funciona. Não funciona. Isso é utopia. Infelizmente, alguns administradores hospitalares, alguns gestores, estão conseguindo enxergar que eu não posso cuidar de um paciente se o meu profissional não está bem. Sem dúvida. Então eu tenho que ter uma área destinada a ele para cuidar desse profissional, para estruturá-lo, para que ele possa atender. É a mesma história o líder está só. Você tem um pai de santo, você tem um pastor, você tem um padre, você tem um Zé Fuinha, ele recebe todo mundo. A senhora chega lá, ai pastor, ai pai de santo, eu estou assim. Ele ouve, ele benze, ele ora, ele acende uma vela, a senhora vai embora. Mas e ele? E o líder? Como é que ele está? Quando eu sou líder, estou me travestindo de super-herói. Quando a senhora é psicóloga, a senhora está se travestindo de super-herói também. Só que a senhora também tem as suas fraquezas. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Agora, quem vai cuidar da senhora? O líder está só. Então eu tenho que entender que o líder e o profissional também requer cuidados.
E muitas vezes a massificação dos hospitais, que Esse são é o ponto, obras né? beneficentes, que beneficiam eu não vejo nada, Sim. né? E não está rendendo? Não. Manda embora, afasta, mas não cuida na essência. E que é a visão de todas as empresas, né? Infelizmente. Infelizmente, não cuida do funcionário para que ele tenha uma qualidade de vida e se torne um profissional produtivo, né? Sim. É o contrário, as empresas sugam o funcionário e a hora que ele está ali, a uvinha passa, não aguenta mais, manda Sim. embora. É isso mesmo. Infelizmente. Sem dúvida. Se nós conseguirmos mudar esse conceito, nós vamos ter qualidade, eficiência e redução do custo. Um profissional doente, ele gera custo efetivo maior para um hospital ou para qualquer empresa. Um funcionário desanimado também gera esse mesmo custo. E o pior, ele gera custo, perde-se qualidade e ainda pode gerar problemas de ordem judicial para o hospital. Então se torna uma bola de neve e quando se mexe no bolso, as Aí a pessoas coisa aprendem. muda. Que é o que nós estamos falando sobre a pedagogia da dor. Para que eu preciso submeter uma pessoa a pedagogia da dor para ensinar? Não é melhor a pedagogia do amor? Entender, chamar, não confrontar. Porque no primeiro momento aquela pessoa ela não tem que ser confrontada, ela tem que ser amada. Depois que ela for amada e que ela for cuidada, você pode confrontá-la para poder devolvê-la à sociedade um ser melhor. Melhor para ela mesma. Né? Caso contrário, você está fazendo o que nessa terra aqui? É verdade. Doutor Jaime, aproveitando, eu gostaria de tirar algumas dúvidas. Recebi alguns e-mails de psicólogos que foram fazer pós-graduação em psicologia hospitalar. Só que dentro do hospital, que eu não vou falar qual, pela questão da ética mesmo, eles eram desrespeitados. Uma escreveu que tinha um recado: olha, não entra na sala da doutora tal, porque se você entrar, ela vai gritar com você. E ela se colocou: não, eu sou uma psicóloga e se ela gritar comigo, eu também vou gritar com ela. Então, onde que está o direito do psicólogo, enquanto, digamos, ali ele está fazendo uma pós-graduação, ele se coloca na posição de estudante, digamos assim, né? E onde termina o direito do hospital, da direção do hospital, não sei, como que faria? Nós temos que trabalhar dentro do ordenamento jurídico. Sim. Se a senhora pegar o artigo 1º do Código de Ética Médica, que fala sobre a responsabilidade profissional, a senhora vai ver o seguinte: é vedado ao médico gerar ao paciente qualquer malefício por negligência, imprudência ou imperícia. Por analogia, a senhora traz esse mesmo artigo para o outro profissional, porque lá no mesmo Código de Ética Médica só tem um artigo, eu não vou me recordar se é o artigo 36, acho que é o 36 ou 28, só tem lá dizendo o seguinte: o médico tem que tratar com respeito aos seus pares e todos os profissionais que o cercam. Não deve existir hierarquia entre médico e psicólogos. Por quê? Porque na verdade nós temos que somar esforços para o bem-estar do nosso paciente. Infelizmente essa médica, ela recebeu esse tratamento no seio da sua família, que já é uma questão de mau caráter, me desculpe, mas a verdade é essa, falta de educação, e na faculdade em que ela esteve, se é que ela assistia todas as aulas, ela deixou de que, foi incutido na mente dela, que ela, enquanto médica, ela é uma semideus. E ela não é. Ela é uma profissional que deve respeitar todos os profissionais. Existem médicos que têm pavor de clinicar. Existem médicos que, quando eles chegam no hospital, eles olham a escala: o enfermeiro tal está aí? Não. Então eu não trabalho hoje. Sabe por quê? Porque ele não sabe trabalhar. Eu sempre cito o caso do Adriano. O Adriano é um enfermeiro excelente, ele deu vários prêmios para vários hospitais. Plantão do Adriano, não morria paciente. Acredita? Vocês já ouviram como psicólogo falar do ronronar da morte? A maior parte dos pacientes dos hospitais morrem de madrugada. E antes de morrer ele faz um ronronar, que é um ronronar da morte. Sabe o que o Adriano fazia? Dava meia-noite, ele tirava o sapato, colocava o meião, abria todas as portas dos quartos e ficava andando. Ele flutuava pelo corredor. Opa!
está querendo ir embora. Ele ligava e chamava o cara para a vida. Plantão que o Adriano não estava, morria gente. Os médicos começaram a perceber isso. Quem está na escala? Quem é o Adriano? O Adriano, não, então muda. Me coloca no plantão do Adriano. Tem médico que não sabe dosimetrar tramal. Que não sabe fracionalizar. Ou seja, fazer regra de 3. Altura, peso e o medicamento. Se eu não precisar regra de 3, como é que eu vou ministrar o medicamento para a senhora? Não posso. E aí que entra os processos, Sim. né? Portanto, veja, eu tenho enfermeiros que sabem muito mais de medicina do médicos. atuar intervencionista do que o próprio médico. Eu tenho outro enfermeiro chamado Vamberto, que ele fez a enfermagem, fez doutorado, fez pós-doutorado e agora terminou direito. O cara é crânio. Sabe aquele cara crânio? Eu adoro conversar com ele. O paciente chegou na enfermagem, ele vê a prescrição. Senta aí. Ele faz bem assim. Ô doutor, e aqui? Que loucura é essa aqui? Não, senhor, revê isso aqui. Eu não vou aplicar esse remédio nele. Existe hierarquia? A hierarquia pode existir no papel. Qual é o conceito de equipe? Por que nós damos uniforme para os nossos profissionais? Para dizer que nós somos uma equipe, que somos unidos, é um grupo unido em prol de uma única causa. O hospital deveria ser a mesma coisa. O médico tem que entender que ele precisa do faxineiro, que ele precisa do enfermeiro, do fisioterapeuta, da nutrição, da psicóloga, do psicólogo. Uma equipe mesmo, né? É uma equipe. Todo mundo falando a mesma linguagem. Né? Exatamente. E o bem-estar do paciente. Se o médico conseguir entender isso em todos os plantões dele, só irão subir quem já tiver marcado pelo Papai do Céu para subir. Caso contrário, por acidente não vai subir. Qual a orientação que o senhor passa para quem estiver passando por esse tipo de discriminação, desrespeito? Representação no Conselho Regional de Medicina e a solicitação e representação no próprio Conselho da Psicologia. Estou sendo desrespeitado. E o hospital, ele responde por isso também? Responde civil e criminalmente por isso. E o médico também responde. E pode responder, inclusive, na esfera penal. Acho que é interessante, né? O pessoal fica sabendo disso, né? Eu tenho uma compreensão mais por senso comum do que por estudo, que o médico sempre está acima, né? Principalmente nos hospitais, é o médico, até porque geralmente os diretores clínicos são médicos. Tem que né? ser, por força de lei. O corpo, a alta hierarquia dos hospitais geralmente é composta por médicos, e então a gente sempre entende que o médico está acima, né? E que a equipe multidisciplinar, por mais que tenha esse nome de equipe, nunca é tratada como equipe de fato, né? Existe sempre o líder. Sim. Embora não deveria, porque o líder deveria, a visão de líder nesse caso, a gente deveria ser da pessoa que acolhe Sim. todos, delega as tarefas, as responsabilidades e divide os produtos também com os outros, né? Não é isso que a gente vê. Sim. E que os psicólogos, os fisioterapeutas, nutricionistas acabam sendo, vamos dizer, que submetidos às ordens do médico, né? Eu vou dizer uma coisa para a senhora. O que o médico tem que entender é que ele não é um ser isolado. Sim. Ele tem que entender que todos nós temos os nossos valores. Eu tenho uma enfermeira, ela é pós-doutorada, minha aluna. Ela me relatou essa semana o seguinte: professor, tem um médico no hospital que eu trabalho, que é esse hospital que os presidentes vão lá se cuidar, sabe, mas eu não posso falar o nome dele, em que se um paciente, ela trabalha no setor de oncologia, se o paciente tocar a campainha e o médico chamar, ela não pode ir atender o paciente, porque ela tem que atender o médico. Esse médico não admite que o enfermeiro atenda primeiro o paciente para depois ir falar com ele. Eu falei: o que você fez a esse respeito? O senhor já me conhece. Eu peito e vou para cima, eu vou lá e atendo o meu paciente.
Só que quando eu vou chegar lá para falar com ele, ele bate a porta na minha cara, ele joga o prontuário. Então a senhora vai pegar, vai comprar uma microcâmera, vai colocar no seu jaleco Interessante. e vai gravar. Sim. Legal. Porque isso chama-se assédio moral. É crime. Grava essa conduta. E é uma das coisas mais difíceis de ser comprovada porque no depende de direito, é o testemunha. assédio moral. Sim, porque depende de testemunha. E o brasileiro tem a cultura, não foi comigo, aperta o botão do F. Vocês conhecem o botão do F, né? Conhecemos. Né? Uhum. Entendeu? Até que o ladrão entra na casa dele. Todo mundo é contra a pena de morte. É contra o porte de arma. Até que o cidadão entra na sua casa, pega a sua filhinha de 12 anos, estupra na sua frente, espanca o seu marido, depois estupra a senhora e vai embora. A partir desse momento, a senhora passa a desejar a pena de morte. Por quê? Porque nós somos contra enquanto o problema não é conosco. Então, se nós invertermos a cultura, eu estou vendo que está sofrendo um assédio, conta comigo. Você vai processar? Vai. Só, por favor, não tenta se enriquecer nesse processo. Processe criminalmente ele. Ponto. Eu sou sua testemunha. Mas, infelizmente, hoje nós não temos essa cultura. Portanto, o conselho que eu dou é: microcrama custa R$180 no Mercado Livre, demora 2 semanas para chegar, coloca aqui, tchau. Filma um bebezão lá, vem cá, bebê, vem comigo. Aí você pega, a Constituição Federal fala no seu artigo 5º e 55 que a todos é garantido o direito à ampla defesa e às provas inerentes a ela. E no artigo 56, até a prova ilícita, porque a gravação sem consentimento, sem autorização judicial, era tida como prova ilícita. Hoje não, pelo novo Código de Processo Civil, se você for usar esta gravação, seja por telefone ou filmagem, para exercitar o seu direito perante uma autoridade policial ou judiciária, ela é válida. Aí você quebra o cara. E o gostoso é, se você tiver um amigo repórter, depois que você ajuizar a ação e tiver a primeira audiência, manda para ele. Joga no Jornal Nacional. Para mostrar a cara do pilantra. Porque só pode falar com um cara desse é um pilantra, desculpe. Não posso ter outro termo para ele para não falar palavrão aqui. Não é uma conduta profissional e honrosa. Com certeza. Não é? Sem dúvida. Eu costumo brincar que eu tenho muitas amigas psicólogas. Já eu queria conversar com você um pouquinho. Eu falei, só não precisa de meu advogado. E não olha nos meus olhos. Você já está me analisando, eu não gosto disso, né? Né? Mas a verdade é que o psicólogo, e principalmente as mulheres, pelo 7º sentido que elas têm, se você deixar essa pessoa, os psicólogos dentro do hospital, eles conseguem dar um feedback para a administração hospitalar que é fantástica. Um feedback de cura, remissão total, parcial, de aconchego, de confiabilidade, redução de tempo de espera, humanização na triagem, que eu não sei porque colocam uma enfermeira para fazer triagem, esse ato personalista médico, porque a partir do que você vai lá, ela faz uma anamnese, o que o senhor tem febre, qual é a dor? Desculpa, vai me colocar uma etiquetinha verde? Não vai me colocar uma etiqueta verde. De jeito nenhum. E eu sempre falo aos meus alunos, etiqueta vermelha é emergência. Emergência é óbito. Se emergência é óbito, age agora. Se você não agir, você vai ser responsabilizado. E se eu tiver um psicólogo lá, eu consigo minimizar esses efeitos, esses impactos. E eu vou humanizar o hospital como um todo. Mas se for o psicólogo, vocacionado. Sim. Se for profissional, vai cumprir o seu plantão e vai embora e tchau. É mais um número, mais um dia que se foi. Interessante tudo isso, né? Eu gostaria de fazer um questionamento sobre a questão do ato médico, porque nós na psicologia tivemos brigando há um tempo atrás contra o texto que estava sendo votado, né, que faria com que os outros profissionais se submetessem à recomendação médica para que oferecessem os seus serviços, né? Só que isso já é uma realidade dos convênios. A grande maioria dos convênios, para que o psicólogo realize o atendimento, por exemplo, psicoterápico, precisa da indicação do médico. Então, aí o médico tem que fazer o encaminhamento, né? Tem que pôr, acho que até o CID, para que o convênio aceite. Sim. Ainda assim, alguns convênios
pagam só uma quantidade, vamos dizer que irrisória de atendimentos. Eu ouvi falar que alguns convênios pagam tipo apenas 10 sessões 12 por ano, 12 por ano. E ainda, Não passa disso, né? Algumas outras clínicas conveniadas que eu ouvi, porque ex-alunos às vezes vêm me contar, né, que o atendimento, a hora do atendimento é tão mal paga que o profissional acaba tendo que atender por meia hora ao invés da hora inteira, que é o que a gente considera recomendável e adequado para a nossa profissão. O que existe de legal? E aí que eu penso mais na questão do cliente, e na hora de exigir que ele possa fazer ou que ele possa realizar esse serviço. Porque eu penso assim, ok, aqui estamos falando de situações em que os pacientes chegam no hospital e quando eles chegam ao hospital, já existe uma situação posta em que a saúde foi perdida há muito tempo. Sim, é verdade. Né? Se a gente for pensar no âmbito da saúde biopsicossocial. Sim. Mas para que ele possa realizar essa psicoterapia de forma preventiva, vamos dizer. Na verdade, nós estamos falando de uma situação involuntária. Né? Aí a gente pode pegar como parâmetro a Lei 10.216 de 2003, que é a lei da intervenção, da internação, do interdir e tal. Mas nós podemos usar isso aqui. Eu estou falando involuntário por quê? Porque eu dependo de um médico detectar que aquele paciente, além do tratamento normal, convencional, precisa de um tratamento psicológico. E aí vocês estão atrelados ao atuar do médico realmente. Até por força da própria resolução 1627 e da 1666 de 2003. É uma resolução federal, tem peso de lei federal, e vocês têm que cumprir. Ponto. Se o médico não requerer, não exigir, vocês não podem atuar. Isso eu estou falando num ato involuntário, por quê? Porque o paciente não sabe que ele pode ter isso. Né? Mas se o paciente for detentor de um plano de saúde e ele entender, pela autocrítica, eu preciso de um apoio psicológico, ele pode procurar a senhora e o convênio médico tem que liberar. Se não liberar, ele vai procurar um bom advogado, vai entrar com uma açãozinha de obrigação de fazer, com um pedido de tutela de emergência ou de urgência, e o juiz vai liberar, ponto, tchau. Entendeu? Tá. Mas, infelizmente, essa é uma guerra minha mesmo, um conflito meu, que embora esteja a prisão lá no artigo 32, eu entendo que, mais do que a lei, a questão é bom senso, é osmose. Se eu sei que eu posso ampliar os benefícios do meu tratamento, trazendo um psicólogo ou uma psicóloga para me ajudar, por que eu não vou fazer? Por vaidade? Eu vou estar demonstrando fragilidade profissional? Uma ova. Eu vou estar aprendendo. Aliás, hoje deveriam estar aqui presente conosco vários médicos, para ouvirem essas verdades, que são as verdades que eu falo na faculdade de medicina. mas vamos chegar até eles, fica tranquilo. Mas tem que chegar. Tem que chegar por quê? Porque nós temos que entender que nós não vivemos isolados nesse mundo. Eu preciso de todo mundo. Eu amo todo mundo. Algumas pessoas ficam escandalizadas comigo quando eu tenho, oi meu amor, tudo bem? Pô, você está falando meu amor para um homem? É porque ele é meu amor. O que Deus disse através do seu Filho Jesus? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele disse, você homem só pode amar a mulher? Espiritualmente falando, não. Nós temos que respeitar o todo. Não estou falando de sexo. Eu começo as minhas aulas, no primeiro dia de aula, eu não coloco o meu currículo. Porque quando eu coloco o meu currículo, sabe o que eu estou fazendo com o meu aluno? Estou dizendo para ele o seguinte, você não é nada. Está intimidando. Né? Eu sou tudo. Eu não dou aula no tablado. Eu recepciono meus alunos em sala de aula. Quando eles chegam, eu estou lá 1 hora esperando por todos. Voltou à sala, eu levanto. Gente, meu nome é Jaime, eu vou dar aula para vocês hoje, a matéria tal. Professor, seu currículo. Não tem currículo. Não existe currículo. No meu slide tem meu nome completo. Vai lá e pesquisa. Porque se eu for desfolhar o meu currículo, eu vou estar colocando você em pé de desigualdade. Eu tenho que amar você como eu gostaria de ser amado quando eu era aluno. E aí eu já gero o quê? Gero uma empatia com o meu aluno. E simpatia. Né? E simpatia. Acabou. Você ganha o coração do aluno. E você envolve ele a participar. Quando você consegue envolver o aluno a participar, que ele começa a levantar o dedinho de forma tímida, e depois já está assim se afogando, né?
Aí você pensa, consegui atingir o meu objetivo. Porque não adianta chegar lá e falar, eu sou doutor fulano e tal, doutorado, não sei o quê, se eu não atingir o coraçãozinho dele. Se o médico começar a fazer isso, você pode ter certeza, ele faz um bom diagnóstico e cria um amigo. Muito melhor. Muito melhor. E quando você cria um amigo, o que acontece? Cada vez que eu penso em você, me vem um sorriso. Se me vem um sorriso, vem um coração aberto. Se me vem um coração aberto, eu vou orar por ela. Você não é minha amiga, mas você me tratou tão bem que você passou a ser minha amiga. E dentro do meu credo religioso, eu preciso cuidar espiritualmente de você, interceder por você. É uma troca de energia positiva. Se os médicos conseguirem pegar essa situação, essa informação, meu amigo, tudo certo. Nossa, fantástico. Fantástico. Essa questão de desrespeito quanto ao horário. O médico marca lá às 10 horas, ele vai te atender às 10h40, 11 horas e fala, olha, desculpa, mas aqui hoje estava lotado. E sempre é a mesma coisa, faz parte do cotidiano. Quais os direitos do usuário. Do consumidor, aí, no caso. Consumidor, no caso. Direito de reclamação. A reclamação mais usual no Reclame Aqui, no Conselho, é questão de horário. Entendeu? Eu tenho um hospital aqui, eu não posso falar o nome, até porque eu sou diretor jurídico dele, mas eu consegui acabar com isso. E são todos japoneses, então eles têm uma facilidade de serem doutrinados e respeitar a hierarquia. Queridão, 10 horas não é 10 de 1 nem 9h59, 10 horas é 10 horas. Às 10 horas eu tenho que ter alguém, eu tenho que ter um assistente seu, pegando aquele paciente e colocando ele no seu consultório. Se não tiver, você não serve para trabalhar comigo. Ponto. Mas infelizmente nós sabemos que isso cada dia mais. Existem exceções? Existem. De repente chega um caso de emergência, aí não, tem exceções. Mas o que a gente vê é que no dia a dia, É recorrente. isso é a regra, é recorrente. Isso já é a falta de respeito para com o paciente também. Mesmo numa consulta litiva ou seletiva. Quiçá numa urgência e emergência. Eu fico pensando até que essa postura é o que afasta a população do consultório médico. Né? Quando a Ângela começou a falar, eu lembrei de uma situação, eu tenho 2 filhos, eles eram menores, eu precisava passar com eles no otorrino. Né? Marcamos consulta, chegamos no horário, né? Meia hora depois do horário que deveríamos ser chamados, porque nós éramos os primeiros da tarde, o médico está chegando do almoço. Né? Aí você fala assim, poxa caramba, corri para pegar as crianças na escola, estou aqui com 2 crianças aborrecidas porque estão com dor de cabeça, né? E aí você acaba falando, ao invés de marcar consulta, na próxima vez eu levar no pronto-socorro. Então isso é na urgência ou emergência, né? Sim, e eles falam que pelo menos na emergência a gente espera um pouco mais, mas é atendido. E eu penso assim, quanto isso afasta as pessoas, porque às vezes a gente poderia estar trabalhando. Né? Da mesma forma como eu falei, porque eu tenho uma visão de saúde que a gente não tem, por exemplo, como hábito, não sei se é uma coisa cultural do Brasil, de trabalhar atitudes preventivas. Né? Então, que a psicologia precisa, por exemplo, dentro dos espaços escolares, dentro dos espaços hospitalares, dentro das organizações de trabalho, nos espaços que a psicologia ocupa, trabalhar com as questões preventivas. Então, eu penso que na medicina também. Então, que às vezes acaba afastando as pessoas de procurar ações preventivas para irem para o remediativo. Sim. Ou para o emergencial. Tem um amigo meu que ele trabalha com ervas e eu curto muito o trabalho dele, né? Ele é granado. Ele falou, Jair, o maior problema é que as pessoas vêm aqui, eu estou com esse tipo de patologia. Aí eu faço balanceamento, preparo a erva. Só que o cara quer tomar 1 litro num dia e está bom no outro. Só que o trabalho com ervas é um trabalho de prevenção. Você já deveria estar usando essa fonte da natureza há muito tempo. Que é aquela piada. Você quer se matar? Vou te explicar como. Trabalhe 24 horas por dia, não tenha final de semana, Não tem qualidade de vida. Não tenha qualidade de vida, não saia para sua mulher, participe de todas as comissões, dê 2.000 entrevistas por dia. Você é um forte candidato a morrer. Parabéns, continue assim. Né? Nós temos trabalho, mas nós temos que ter hábitos saudáveis também. Aí hoje você não tem. A nova geração está com essa coisa do fitness. Só que isso não é cultura preventiva. Por quê? Ninguém está na academia e está se bombando. Você pega um cara na academia, daqui a pouco você vê o cara está desse tamanho. Ora, como? Não existe. Então o que é? Esteroide, anabolizante e vai. Então isso não é válido.
Antigamente você forjava um corpo durante 15 anos para ter um corpo bom. Você tomava o que era gemada com farinha de mandioca e caracu com ovo e amendoim. É isso mesmo. Não era? Bem isso mesmo. Não era? E hoje não, hoje é uma injeçãozinha e tchau. É aquele por fora bonito, mas por Por dentro... dentro está estourado, está acabado. E não aguenta, né? Então, essa questão da prevenção é uma questão que é um trabalho que vocês podem fazer e vocês fazem. Eu estava conversando com ele logo no início, nós temos que trazer os psicólogos para as bases religiosas. Eu não quero discutir religião. Eu tenho que respeitar todas, né? Se eu consigo trazer o psicólogo para a base religiosa, que a base religiosa, ela tem o quê? Ela é fonte de manobra de massa. E a religião foi criada para dizer o seguinte, que eu sou um idiota e você é outro idiota. Porque você é figurativo, né? Desculpa, Eu sei. né? A sua religião é melhor do que a minha? Não, a minha é melhor do que a sua. Então são dois idiotas brigando por algo que nós não sabemos a verdade real. Quando a religião é uma só. Né? Quando a religião é uma só. Então, se eu consigo trazer o trabalho de vocês para uma base religiosa, para uma associação de bairros, eu gero informação e cultura. Eu reprogramo aquele modelo. Se você tem na periferia os pancadões, eu não consigo entender que uma mãe deixe a sua filha de pancadão, onde a letra da música chama a mulher de prostituta, de cadela, e fala tantos outros atos obscenos que ela deve fazer no ato sexual. Né? Então, se eu consigo entrar nessas comunidades, eu consigo fazer ele ver uma outra forma de cultura e trazer uma informação para gerar formação em caráter. E até mesmo servir para suprir aquelas lacunas que a própria família não conseguiu. É até uma forma de se tratar da ética, né, com a comunidade. No fundo é a ética mesmo, propriamente dita. Né? Sim. Ao pé da letra. E aí você trabalha. Eu brigo muito assim. Eu tenho uma psicóloga que é minha amiga, legal, dupla bênção. E é da mesma religião? Ah, fechou. Estou dentro. Por quê? Percebe? Ela é psicóloga, é minha amiga, é da mesma religião. Cara, está dentro, estou seguro. Vou me abrir com ela. E a mesma coisa do senhor, com um outro paciente seu, ou com um grupo que o senhor frequenta. Por quê? Porque há afinidades. E quando você mistura o espiritual com o material e com o profissional, fica melhor ainda. Porque a ideia é você evoluir espiritualmente. Se você evoluir espiritualmente, você evolui profissionalmente. Sim. Eu jogo para o mundo um profissional melhor, mais ético, mais honesto. Né? E aí isso tudo gera uma cadeia boa e também reduz as pressões das patologias, das enfermidades. Um homem com um sorriso e uma mulher com um sorriso dificilmente ficará doente. Né? Sim. Pronto, acabou, tchau. Simples. Como diz um amigo meu, simples assim. Simples assim. Nós estamos chegando nos instantes finais. Eu gostaria que o Dr. Jaime deixasse uma mensagem para os nossos internautas. A mensagem que eu passo aos internautas é o seguinte: humildade, caráter, respeito, buscar informação para gerar formação. Isso é muito importante. Psicóloga Raquel Cassoli. Eu gostaria de deixar a mensagem para que as pessoas busquem cada vez mais saúde. Né? A saúde não nos é dada, sim uma atitude conquistada, e que as pessoas também procurem equilíbrio na vida, ética, porque é o que nós estamos precisando hoje em dia. Com certeza. Psicólogo Nelson Raspes. Eu diria que, como a gente estava comentando aqui, a gente percebeu muito a questão da humanização. Trabalhar cada vez mais essa humanização, não só com os pacientes, mas com a equipe de profissionais também, dentro de um contexto que a gente precisa mesmo, dentro da gente, poder passar para os pacientes e poder ajudar cada vez mais as pessoas. Obrigado, doutor, pela participação. Eu que agradeço. Honrado pela presença de todos. Eu gostaria também de agradecer ao convite da Eu Roda do agradeço. Psicólogo por poder participar hoje do programa. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Obrigada, Raquel, Dr. Jaime, o Nelson. Pessoal, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Até.